Olá pessoal, sejam bem-vindos. Essa é a segunda parte da nossa aula 5 sobre a teoria neo-schumpeteriana da firma. E nessa aula a gente vai trabalhar em cima do texto, dos autores Pessari e Fernandes, de 2006, que é um texto que está no livro Economia da Inovação Tecnológica. É um capítulo de um livro que tem o objetivo de fazer um breve compêndio do papel da firma para a inovação tecnológica. Então, diferente do texto anterior, a gente trabalhou na primeira parte, esse texto ele é um pouco mais abrangente em termos de diferentes linhas, ou escolas de pensamento econômico pelo qual ele vai passar para discutir essa relação da firma ou das teorias que se fazem sobre a firma e a relação com a inovação tecnológica. Então, aqui a gente também vai observar a discussão que é feita em relação ao trabalho dos neo-schumpeterianos para, enfim, reformular a teoria neoclássica, mas também ele faz uma abordagem um pouco mais ampla, trazendo desde os clássicos o que eles pensavam sobre a questão do progresso tecnológico ou das inovações, passando aí por uma série de escolas até chegar a teorias mais contemporâneas. Então, o emprego da palavra moderna, que é colocada ali em algumas das sessões, não significa dizer que sejam super atuais. Algumas ideias estão colocadas aí ao final da década de 60, início da década de 70 e 80, e que são, obviamente, trabalhadas até os dias atuais com uma série de contribuições, enfim, que fizeram avançar essas ideias iniciais. Então, nesse texto, basicamente, a gente está trabalhando com referências a obras seminais. Bom, da mesma forma que na aula anterior, eu vou seguir a divisão do próprio texto, para a gente discutir um pouquinho de que trata esse compêndio que os autores se propõem a fazer. E a primeira sessão, ela vai buscar, ou vai trazer, ainda que de maneira mais superficial, as principais contribuições dos economistas clássicos em relação ao papel da tecnologia no próprio sistema capitalista e no papel desempenhado pelas firmas ou pelos capitalistas na promoção da própria inovação tecnológica. Bom, o primeiro autor que geralmente é tratado como um marco aí, do início das ciências econômicas, que é o Adam Smith, vai trazer aí na sua obra A Riqueza das Nações uma questão fundamental para explicar a riqueza, principalmente da Inglaterra, associada a um processo histórico de transição da economia feudal para uma economia do tipo capitalista, em que o trabalho ele deixa de ser feito de maneira artesanal, de maneira individual, em que as pessoas faziam todo o processo de produção do início ao fim, e essa divisão social do trabalho, levando os trabalhadores para trabalhar em fábricas, galpões, etc., leva também à especialização da atividade de cada trabalhador. Então, cada trabalhador passa a ser responsável por uma pequena etapa do processo produtivo. Isso, além de gerar ganhos de produtividade, que vai ser um ponto importante desse início do sistema capitalista de produção, vai também trazer a possibilidade dessa especialização, que os próprios trabalhadores tenham ideias, criem ferramentas ou reorganizem o próprio processo de produção, trazendo aí o que os autores colocam de inovações nos métodos de produção. Então, essa especialização ela também cria condições favoráveis para que haja o aprimoramento das próprias técnicas de produção, levando aí a ganhos consecutivos de produtividade. Então, esse é um aspecto muito importante na obra do Adam Smith, embora ele vá discutir outros assuntos, a obra é bastante vasta, mas esse é um aspecto bastante interessante da obra, já aí, no fim de 1700 e pouco, discutindo algo que já se apresentava no sistema capitalista de produção. Bom, a segunda obra, que é do Davi Ricardo, e basicamente ele vai discutir a questão da inovação tecnológica, do progresso tecnológico, como uma ferramenta de competição entre os próprios capitalistas. Ele vai reconhecer que, ao introduzir máquinas, equipamentos no processo produtivo,
isso vai substituindo a necessidade de emprego do trabalho humano. Tá? Então, se por um lado há esse desemprego tecnológico, por outro, o Davi Ricardo vai dizer que há uma compensação, porque à medida que a introdução de novidades tecnológicas, né, de aprimoramento, máquinas, ela se torna uma forma de competição entre os capitalistas, né, essa atividade vai ganhando relevância do ponto de vista social. Então, as pessoas que antes estavam, né, poderiam ser empregadas nas atividades de chão de fábrica, por exemplo, elas vão ser demandadas para desenvolver novas técnicas, novos equipamentos e assim por diante. Então, a gente tem uma transição também de um trabalho qualificado, né, ou menos qualificado, para um trabalho qualificado, né, relacionado aí a essa busca por inovações. Já no Marx, né, os autores vão destacar que também há essa discussão muito baseada na obra do Ricardo, né, e o Marx vai observar também que esse emprego do maquinário ele também intensifica, né, o trabalho, né, no sentido de que por cada hora dedicada do trabalhador aí à produção de bens, a mercadorias, com o emprego do maquinário, ele consegue ter aí um ganho de produtividade muito grande, né, e acaba gerando, né, se não de maneira relativa, mas pelo menos de maneira absoluta, um ganho, né, extraordinário para o capitalista. Né. Isso tem como consequência, né, uma extração maior de mais-valia da classe trabalhadora, num aspecto. Por outro, também tem, né, uma questão que, ao se implementar máquinas, né, equipamentos, enfim, cada vez menos se faz necessário o emprego de pessoas na produção. Então, esse desemprego, né, na perspectiva de Marx, né, que não necessariamente ele chega à conclusão de que ela é compensada por um emprego em outras áreas, né, ela tem uma função muito importante, que é a redução dos salários que são pagos para os trabalhadores. Né? Então, isso faz com que, do ponto de vista do emprego do maquinário, faz com que, além de pagar menos, né, para os trabalhadores, né, o capitalista consiga também oferir lucros maiores. Então, isso vai aumentando, né, a mais-valia, pelo menos absoluta, né, que ele vai obtendo, que vai se traduzir, em última instância, nesse ganho de lucros extraordinários. Tá? É claro que, se de um lado, né, ele, ao introduzir essa novidade, o maquinário, ele tem um ganho, né, ele também está concorrendo com os outros capitalistas. Então, os demais capitalistas também tendem a seguir nesse ritmo. Né? Então, a competição entre eles funciona como uma espécie de freio, né, para a obtenção de lucros extraordinários. Então, não é algo sem controle. E outro aspecto interessante que ele vai destacar aqui, não só há a introdução maquinária, mas também há inovações organizacionais, né? Ou seja, a forma da produção ela se transforma, né, dentro da empresa capitalista quando vão sendo introduzidos aí cada vez mais máquinas, equipamentos, enfim, né? A capitalização do sistema produtivo vai fazendo com que haja também transformações na própria forma de organização da empresa. Tá? Então, esse é um aspecto interessante que a gente vai ver mais adiante, que não só a inovação tecnológica ligada, né, a máquinas, equipamentos, a sistemas físicos de produção, mas também a forma de organização para a produção ela é transformada com essas inovações. O segundo capítulo, né, ele vai dedicar aí a teorias que são do início do século XX, tá? Na verdade, final do século XIX, início do século XX, né, no caso do Marshall, que a gente está apresentando. E aí é uma coisa muito interessante que a gente tem um trabalho do Alfred Marshall que basicamente abre, né, uma linha de pesquisa sobre a qual vai se debruçar a teoria neoclássica. E é aqui que surge aquela ideia que a gente comentou na aula anterior da firma representativa, né? Ou seja, Marshall propõe que a gente trabalhe com um modelo mais abstrato de empresa, né, ou de firma, que contém as características essenciais que são comuns a qualquer uma delas. Né? Então, os aspectos que são peculiares a cada uma, né, não são interessantes, a gente trabalha só com essa concepção de firma representativa.
Né? Isso faz com que a dedução, né, das consequências seja generalizável. Né? Pelo menos essa era a ideia do Marshall fazer essa proposição. Por outro lado, ele também coloca que, além do capital empregado, né, da mão de obra, terras e assim por diante, o próprio conhecimento, né, o conhecimento tecnológico, o conhecimento técnico, né, principalmente, ele se torna um fator de produção essencial. Tá? Ou seja, ele tem esse reconhecimento de que o conhecimento da técnica ele é um fator de produção, pois nem toda empresa ela é capaz de fazer o que as demais fazem se ela não tiver, né, um pessoal qualificado, né, pessoas com conhecimento que sejam retidos dentro da organização. Por outro lado, né, o desdobrar, né, da proposição de Marshall, ela acaba sendo reduzida aí na Revolução Marginalista, com a introdução do cálculo, né, a matematização da teoria econômica, que vem após o Marshall. A ideia de que a firma é uma simples função de produção, tá? Ou seja, aquilo que a gente já trabalhou em aulas anteriores, tá? Que basicamente a teoria da firma é uma teoria que discute, né, decisões de maximização de lucro, combinando fatores, né? Ou seja, basicamente escolhe-se quantidades a partir dos seus preços relativos e ao final você tem um determinado produto, né? Não se discute a firma em si, a organização empresarial, né, os seus aspectos gerenciais, os aspectos relacionais, políticos, enfim. Tá? Bom, ainda nessa segunda parte, né, a gente tem uma subdivisão, e aí não vou me ater muito nesse item, mas só destacar alguns pontos, né, porque ele também faz uma revisão da teoria neoclássica, a gente já fez isso na aula anterior. Tá? É interessante que eles usam um termo aqui que o próprio Nathan Rosenberg depois vai no seu livro tentar desvendar, né, que se chama Por Dentro da Caixa Preta. Né? Essa ideia justamente da empresa que, bom, a empresa é uma função de produção, mas a gente não sabe o que tem dentro dela e tampouco interessa. Né? Tem até uma citação do texto que fala assim, bom, o que interessa saber é que a empresa ela é um simples reator de maximização de lucro. Então, isso que é o interessante do ponto de vista da teoria econômica. Todos os detalhes ficam para outras ciências. Tá? Então, ela é tratada dessa forma, né, de uma caixa preta, enfim. E o papel fundamental aqui da tecnologia, né, ela é abordada de uma maneira bem peculiar, no sentido de que a fonte do progresso tecnológico ela é exógena, né, à empresa, ou seja, o papel de fazer avançar, né, máquinas, equipamentos, o conhecimento científico, cabe aí aos laboratórios, universidades, inventores individuais, e assim por diante. Né? E esse conhecimento, ele pode ser adquirido pelas empresas, mas do ponto de vista teórico, ele é tratado como se fosse um pacote de capital, né? Ou seja, está embutido lá na minha combinação, né, de capital e trabalho. Então, eu posso ter, num determinado período da história, né, bom, a minha máquina é essa, e depois, quando eu faço um novo investimento, a minha máquina é outra, mas ela já traz incorporado aqui os avanços da tecnologia. Então, não preciso me preocupar com a tecnologia, porque ao analisar, né, o investimento, por exemplo, né, ou a aplicação de capital na produção, eu automaticamente já estou considerando a tecnologia, né, ou o avanço da tecnologia, e o resultado final, que é o que interessa, né, vai ser uma produtividade maior. Bom, segunda parte do capítulo 2, né, ou da seção 2 desse capítulo, ele vai tratar, né, ou eles vão tratar das visões alternativas que são elaboradas no mesmo período histórico, né, do desenvolvimento da teoria neoclássica. E um deles é um clássico, né, nessa disciplina, que é o próprio Schumpeter, no seu livro Teoria do Desenvolvimento Econômico. Então, aqui só relembrando, nesse capítulo 2, Schumpeter vai atribuir ao empresário inovador, né, ou ao empreendedor, dependendo de como a gente queira traduzir, né, a palavra do inglês, a função de introduzir novidades no sistema econômico. Tá? E aí, nesse trabalho, ele faz uma distinção entre invenção e inovação, né, ou seja, um invento, né, um artefato novo, uma criação nova,
ela só tem o poder de causar algum impacto do ponto de vista econômico quando ele é de fato introduzido no mercado. Né? E a gente tem aqueles 5 tipos de inovação, né? Pode ser um novo produto colocado no mercado, um novo processo produtivo, uma nova forma de organização da produção. Isso pode incluir as inovações organizacionais, pode incluir a forma como uma cadeia de suprimentos é organizada, tá? A abertura de novos mercados e também a descoberta de novas fontes de matéria-prima. Né? Então, são fatores aí que podem alterar substancialmente o equilíbrio do sistema econômico. Né? E, basicamente, o Schumpeter vai dizer que essas transformações ou esses desequilíbrios que acontecem no sistema econômico, causadas pela introdução de novidades ou pelas inovações tecnológicas, elas são um processo endógeno. Né? Elas não vêm de fora do sistema econômico. Elas vêm de uma ação pensada, né, na busca por lucros extraordinários. Então, a própria possibilidade de você ter ganhos acima, né, do lucro normal, da média dos demais capitalistas, é o que move, né, o empresário a buscar soluções novas, novas combinações, essa é a palavra que está lá no capítulo 2, né, da teoria do desenvolvimento econômico, que vai causar esse distúrbio, vamos dizer assim, né, no equilíbrio do sistema econômico. E claro, à medida que essa inovação se mostra bem sucedida, né, os demais capitalistas vão tentar imitar, né, para obter também esses ganhos extraordinários. E à medida que ocorre essa concorrência, né, ou a imitação ela é possível, ou ocorre a difusão daquela inovação, aqueles lucros extraordinários vão se diluindo. Bom, ainda nessa seção 2.2, há outros autores que são trazidos à cena, e um deles também é um grande economista, que é o Veblen, que vai, na sua obra, discutir, principalmente do ponto de vista mais sociológico, a gente pode colocar assim, ou institucional, o interesse das empresas, que aí o Veblen é um economista americano, então está observando esse interesse principalmente nas empresas estadunidenses, por atividades científicas. Né? E além disso, as empresas elas procuram criar hábitos e rotinas objetivadas, né? Ou seja, qual é o objetivo? O principal é preservar o conhecimento, né, e a habilidade de produção, ou seja, tentar conservar, né, aquela habilidade, aquele conhecimento de como fazer a produção, como, né, enfim, organizar todo o sistema de negócios que não dependa do trabalhador, né? Ou seja, eu posso repor pessoas, né, substituir pessoas, mas aquele conhecimento, né, ele deve permanecer. Então essa é uma preocupação que já havia ali, né, no início do século XX, que é uma realidade, né, nas grandes corporações até hoje, né, de evitar que o conhecimento sensível para o funcionamento do negócio, né, seja aprisionado numa única pessoa. A ideia é que as pessoas possam ser descartáveis, né, mas que o conhecimento e o processo de produção, de comercialização e assim por diante, consiga permanecer. A gente tem ainda a citação de outros autores, né, vou passar brevemente por eles. Ele traz aqui primeiro Knight, né, que ali já na década de 30, né, vai discutir que há uma competência empresarial de algumas pessoas, né, que faz com que eles consigam liderar e organizar o processo produtivo. Tá? Então, não é uma atividade trivial, que é interessante de ser estudada. E essa competência empresarial, ela está principalmente ligada à capacidade dessas pessoas de lidarem com uma extrema incerteza. Tá? Então, quando alguém decide criar um negócio ou expandir um negócio, na verdade, ela tem bases muito frágeis, né, para fazer previsões sobre o que vai acontecer no futuro. Tá? Então, ele vai atribuir que o sistema capitalista só avança, né, ou só cresce, porque há um conjunto de pessoas na sociedade, né, que tem essa competência para se lançar um novo empreendimento, né, mesmo sob grande incerteza sobre o que vai acontecer no futuro. Tá? Bom, outro autor que ele vai colocar ali, que é o Ronald Coase, que vai introduzir também uma discussão entre por que existem empresas,
né, ou firmas, organizações empresariais, e porque nem tudo é comprado no mercado, né? E aí o Coase vai colocar uma discussão que é bem interessante, né? Não vai dar tempo de explorar em todos os detalhes aqui, né? Essa obra aí de 1929, se não me engano, um pouquinho antes, que ele vai discutir o seguinte: olha, nem tudo que eu preciso eu posso obter no mercado, tá? Pode ser que seja mais vantajoso eu internalizar algumas coisas, porque usar o mercado também tem custos, né? Ou seja, basicamente é uma decisão entre ou eu faço ou eu compro, né? Então, determinadas etapas do processo produtivo, às vezes são melhores de serem realizadas internamente, porque o empregador ele vai ter o comando sobre o que o trabalhador vai fazer, né? Ele consegue ter mais domínio, né, sobre as horas de trabalho, né, sobre como ele quer que a determinada operação seja feita, do que depender de um contratado terceiro, né, uma empresa terceirizada, por exemplo. Né? Se ele decide, né, delegar para uma outra empresa ou comprar no mercado um determinado insumo de produção, por exemplo, que seja essencial para o seu produto, ele pode estar sujeito a uma série de riscos, tá? Que vai implicar necessariamente em custos. Então, se eu estou lidando com coisas muito específicas ou que são essenciais, né, eu posso ter um custo de, primeiro, descobrir quem são os potenciais fornecedores, o custo de elaborar um contrato e um custo de ficar monitorando esse contrato. Né? E em eventual prejuízo, por exemplo, eu contratei um fornecedor para me entregar umas determinadas peças num prazo e ele não cumpriu ou entregou as peças com falhas. Né? Então, esse prejuízo ele vai acarretar uma série de custos. Bom, vou ter que devolver, ter que esperar ele me entregar tudo de novo, vou entrar na justiça, enfim, né? Todos esses custos associados a esse gerenciamento do contrato com o terceiro, né, é o que o Coase vai denominar de custos de transação. Tá? Então, isso também vai ter uma relação, se não direta, né, com a inovação tecnológica, mas pelo menos com a indicação de inovações ou de por que algumas empresas elas são mais verticalizadas, outras são menos verticalizadas, né? Elas contratam mais no mercado e outras contratam menos no mercado. Então, enfim, vai colocar aí uma série de explicações, né, do porquê existe a organização empresarial. Outro trabalho citado aqui é do Berlin Means, que colocam lá o surgimento ali na década de 30, né, das sociedades anônimas como uma inovação organizacional. Tá? Então, basicamente, a separação que ocorre entre a propriedade e a administração já em si é um ponto, né, muito interessante que merece ser estudado, e daí vai abrir também uma linha para outros estudos que a gente já vai ver na sequência, tá? Que a gente vai ter lá a diluição, a possibilidade de diluição da propriedade entre vários acionistas, tá? Mas quem vai tocar de fato a empresa vai ser um ou poucos administradores. Tá? Então, como conciliar os interesses dos proprietários, tá? Dos capitalistas, vamos colocar assim, com o dos administradores e dos trabalhadores. Tá? Então, esse é um aspecto que é destacado nessa parte do texto. Bom, a gente tem aqui na seção 3, firmas e inovação na teoria econômica de meados do século XX. Né? Então, vocês vejam que o texto ele vai fazendo aí um recorte temporal, né? Vai evoluindo ao longo do tempo, as contribuições ao pensamento econômico. E aí a gente tem alguns autores destacados. Né? Cada um deles merece pelo menos algumas aulas, né, de exposição, mas aqui a gente tem as ideias principais que foram relatadas pelos autores do texto. Então a gente tem a Edith Penrose, que trabalha, e ela vai, basicamente eu posso chamar assim, a fundadora, né, de uma escola de pensamento que dá base para a teoria evolucionária do Nelson Winter, mas também para a área da administração, que é a visão baseada em recursos. Tá? E ela vai basicamente, né, discutir o crescimento da empresa capitalista, e ela coloca essa ideia de que a organização, ela, na verdade, ela pode ser considerada como uma coleção de recursos. Né? Ou seja, ela tem várias estruturas físicas, várias pessoas com diferentes habilidades, e que não necessariamente ela explora
todas essas potencialidades. Né? Então, as empresas, elas, para crescer, acabam buscando internamente, né, ou explorar, né, tentam explorar da melhor forma esses recursos que elas têm à disposição, e com isso ela vai gerando diversificação de produtos, né, gerando inovações, sejam elas do ponto de vista organizacional, sejam elas do ponto de vista tecnológico, que faz com que as empresas vão crescendo ao longo do tempo. Tá? Então essa é uma ideia básica, vamos colocar assim, do trabalho da Penrose. Tá? A gente tem um outro autor que eu gosto muito, que é o Alfred Chandler Jr., que ele vai observar, principalmente aí nos estudos das grandes corporações, né, ele é um historiador econômico, que a mudança tecnológica, ela quase sempre vem acompanhada de uma mudança organizacional. Então, aquilo que a gente convém chamar ou dividir de inovação tecnológica e inovação organizacional, geralmente elas não são dissociáveis, né? Elas acontecem de maneira conjunta. A gente tem um terceiro autor aqui, que é o Herbert Simon, né, que também, enfim, já falei bastante, acho muito interessante a sua obra, que ele vai colocar a questão da racionalidade limitada, né, como um aspecto empírico, né, da observação do comportamento das empresas. Então, aquela ideia de racionalidade substantiva, vamos colocar assim, né, que as empresas simplesmente adotam a mesma regra de maximização de lucro, né, ela vai ser questionada. Né? E o Simon vai colocar o seguinte, olha, por mais que as pessoas tivessem todas as informações relevantes para a tomada de decisão, elas não teriam a capacidade cognitiva de analisar, pois o mundo de informação é muito grande. Né? E ainda assim, né, nem todos os cenários são possíveis de prever, mesmo você tendo um número muito grande de informações. Então, a ideia da maximização, da otimização, ela é colocada em xeque pelo Simon. E aí o trabalho do site do Mark um pouco se baseiam nisso também, e acabam concluindo pela impossibilidade de otimização das organizações, né? Que, na prática, as pessoas dentro da organização, né, os gerentes, os trabalhadores, basicamente tomam decisões com regras de bolso. Né? Elas têm um conjunto ali de procedimentos, de regras ou de hábitos, enfim, foram formados, que baseiam, né, que dão norte para as decisões. E que, na prática, as pessoas se contendam com resultados satisfatórios. Né? Ou seja, não são resultados maximizadores. Né? Ou seja, se a empresa consegue obter um determinado lucro, né, que seja satisfatório para os acionistas ou para os proprietários, né, a vida segue normalmente. Né? Então, não há, do ponto de vista empírico, essa eterna preocupação com a maximização de lucro. Né? Há a busca por lucros maiores, mas os resultados, né, ou as decisões são tomadas a partir de resultados que são tidos aí como satisfatórios e não como maximizadores. Bom, na quarta parte do texto, né, ele vai trabalhar com as teorias modernas da firma. Então, aqui ele vai discutir principalmente a relação firmas e inovação tecnológica. E aí aqui sim a gente tem a obra seminal do Nelson Winter, que vai dar um acabamento maior naquela discussão do Winter que a gente fez na aula anterior, que era um texto publicado em 2006, mas na verdade foi escrito no final da década de 60. E aqui esse trabalho é de 82. Né? Bom, quais são as principais ideias, né, que são trazidas aqui? Primeiro que as organizações elas têm, do ponto de vista individual, hábitos de trabalho, né? Do ponto de vista organizacional, rotinas estabelecidas, né, para o seu funcionamento, e essas rotinas elas acabam criando aí um conjunto de competências, né, ou capacidades, aquilo que a empresa é capaz de fazer. Né? E em relação a essas rotinas, eles vão dividir em 3 rotinas básicas. A primeira é a rotina operacional, ou seja, aquele dia a dia da produção, da distribuição, da gestão do negócio. Uma rotina de investimento, então a empresa, quando ela decide expandir ou repor, né, o seu capital, ela vai ter um procedimento, né, uma rotina para fazer
esse investimento. E também as empresas estão sempre buscando, né, novidades que possam resolver problemas, né, do seu negócio. Pode ser coisas mais simples, né, como a procura de máquinas e equipamentos no mercado para aumentar a produtividade. Pode ser através da busca, por exemplo, das melhores práticas em outras organizações, né, uma busca para acompanhar o que os concorrentes fazem. Ou pode ser algo mais sofisticado, no sentido de ter um laboratório interno de pesquisa e desenvolvimento, né, com uma contratação de cientista para desenvolvimento de novos produtos que sejam radicalmente novos aí para serem introduzidos no mercado. Tá? Então, cada empresa vai ter essa rotina. Outros elementos, né, que vão sustentar aí a teoria neo-schumpeteriana da firma é a questão da racionalidade limitada, resgatando o Simon, né, e também de outros trabalhos do Simon que não foram citados ali pelos autores na sessão anterior, que é essa ideia da racionalidade processual. Né? Então, isso também está no Simon, né, no sentido de que as decisões dentro das organizações, elas seguem um determinado processo. Então, por exemplo, as decisões de realizar uma expansão dos negócios, geralmente ela tem um rito, né, por qual passa dentro da organização até ser tomada uma decisão. Pode ser apresentado um projeto, né, pelos diretores, que é levado aí para o conselho de acionistas, e aí o conselho vai decidir, né, dentre as alternativas apresentadas, de acordo com um critério. Por exemplo, vamos usar lá o valor presente líquido, né, do projeto apresentado. Enfim, cada um vai ter uma regra específica de decisão. Né? Então, além de ser limitado, ou seja, a gente nem sempre vai ser capaz de tomar a decisão ótima, ela também segue um processo pré-estabelecido dentro da organização, que tem a ver com aquela questão dos hábitos e das rotinas. Tá? Essa teoria neo-schumpeteriana da firma, né, ou no trabalho do Nelson Winter, na verdade ele está também trazendo a questão dos princípios da teoria evolucionária da biologia para funcionar como uma espécie de paradigma a ser incorporado pela teoria econômica. Né? Então, diferente da teoria neoclássica que foi buscar na mecânica gravitacional, né, a sua inspiração, vamos dizer assim, para a elaboração, né, das ideias de forças que se equilibram, aqui a gente tem, né, a incorporação de princípios da teoria evolucionária da biologia. E aqui, claro que são analogias, né, não necessariamente são esses, né, os princípios da teoria evolucionária econômica, mas algumas analogias que podem ser feitas é que a inovação, né, ela pode ser associada ao princípio da mutação, enquanto que a imitação pode ser associada ao da reprodução, ou da transmissibilidade, né, ou da hereditariedade, ou seja, no caso da economia, né, quando uma empresa, né, cria algo novo, ela está se diferenciando dos demais, né, como se fosse uma mutação genética. Por outro lado, né, as outras empresas, ao ver aquela novidade que foi bem sucedida do ponto de vista econômico, vão tentar imitar. Então, essa difusão ou a imitação, ela acaba transmitindo essa característica para as demais empresas. Tá? E o mercado acaba funcionando como um ambiente de seleção, né? Fazendo associação aí ao princípio da seleção natural de Darwin. No sentido de que, bom, eu posso criar coisas novas, inventar, né, uma série de produtos, colocar no mercado, mas não necessariamente eles vão ser bem-sucedidos. Né? Não é o fato de que eu coloco uma coisa nova no mercado que aquilo vai, né, gerar ganhos econômicos. Então, o sucesso, né, o lucro extraordinário ou a falência, ela vai determinar, né, a sobrevivência ou a morte das empresas nesse ambiente de seleção que, né, na teoria evolucionária é dado pelo mercado. Bom, ainda sobre essas teorias modernas, né, relacionando inovação e firmas, os autores trazem aqui a teoria das competências organizacionais. Então aqui a gente vai ter uma série de autores, né, aquela visão baseada em recursos faz parte, né, desse rol, né, de autores ou enfim, né, de ideias que dão corpo a essa teoria das competências organizacionais. E nesse aspecto específico há uma convergência entre economia e administração, principalmente. Né? Um dos autores citados no texto, que é o David Tisse, por exemplo, ele é da área da administração, né, e traz contribuições muito interessantes aí para a discussão teórica,
né, da inovação tecnológica. E aqui estão listadas algumas características, né, dessas teorias mais voltadas para a questão da inovação tecnológica, né. Primeiro, é reforçado já, né, ou é trazido lá do Knight, essa questão da incerteza no processo de inovação, né. Um aspecto também que é colocado, esses dois pontos, a gente vai ter aula específica sobre isso, eu só vou passar brevemente, que é a questão das trajetórias tecnológicas, tá, que são cumulativas, ou seja, dentro de um determinado paradigma tecnológico, né, as inovações elas tendem a serem acumulativas, ou seja, eu vou criando coisas novas a partir daquilo que já foi criado anteriormente. Então elas têm uma certa proximidade. É claro que eu posso mudar radicalmente a forma de pensar, né? Eu posso, por exemplo, criar novos medicamentos procurando princípios ativos em ervas, né? Extraindo de plantas, né, esses possíveis elementos químicos que funcionem como um princípio ativo terapêutico. Ou eu posso ir para síntese química, ou eu posso ir para engenharia genética e biologia molecular. Então, esses paradigmas tecnológicos, eles são, na verdade, um conjunto de conhecimentos sobre o qual eu consigo desenvolver, né, uma série de produtos, processos, enfim, né. Quando eu estou dentro de um mesmo paradigma, na verdade, a experiência que eu tive, né, introduzir inovações, elas vão sendo favoráveis para que eu introduza novas coisas. Mas quando eu passo de um paradigma para o outro, pode ser que eu tenha um rompimento dessa base de conhecimento, e aí aquilo que eu sabia já não serve de mais nada. Eu preciso aprender o novo. Além disso, essa questão da teoria das competências organizacionais vai colocar o papel dos ativos complementares, né? Então isso a gente vai discutir na próxima aula, se eu não me engano, que é um texto do TIS, que ele vai colocar o seguinte: olha, nem sempre quem introduz a novidade é aquele que se beneficia, porque para você levar a inovação para o mercado, você precisa de outras competências, de outros ativos, para fazer chegar esse produto, né, no consumidor final. Então não adianta eu inventar aqui, né, um artefato tecnológico novo se eu não tenho já uma cadeia de distribuição, né, canais de contato com meus clientes e assim por diante. Então, nem sempre a inovação é levada ao mercado por quem inovou. Então, vai ter uma série de detalhes aí, mas isso mostra também que, apesar da inovação tecnológica, outras capacidades podem ser mais importantes, como a capacidade de fazer a distribuição em nível mundial, a capacidade de obter recursos financeiros para financiamento da própria inovação, enfim. Então, vai ter uma série de competências que são complementares, que às vezes são mais importantes que a inovação tecnológica em si. Outros aspectos, que são levados em conta é que o conhecimento ele não é plenamente codificável. Ou seja, eu posso até estabelecer manuais ou os procedimentos operacionais padrão, como as empresas instituem, para descrever quais são as etapas, todas as atividades que eu tenho que fazer para que o processo ande e assim por diante, mas boa parte daquele conhecimento do trabalhador ou da empresa, ela é tácita, ou seja, as pessoas sabem fazer, elas têm habilidade para fazer, mas não está escrito. Enfim, são competências que foram adquiridas ao longo do tempo, pela experiência. E um outro aspecto que é destacado é justamente a dificuldade da apropriação plena da inovação. Essa dificuldade de apropriação plena pode, inclusive, abordar a questão das patentes. Ou seja, eu consigo até me proteger por patentes, mas nada impede que, à medida que eu coloco um novo produto no mercado, alguém consiga desenvolver um produto semelhante ou até melhor, a partir da minha ideia, sem infringir a patente. E isso acontece do ponto de vista empírico. As empresas indianas, por exemplo, durante um longo período do tempo, na indústria farmacêutica, elas não podiam copiar o processo de produção do inovador, vamos dizer assim, do proprietário de uma determinada tecnologia. Eles podiam copiar o produto. Isso é uma questão institucional, vamos dizer assim, do seu regime de patente durante o período da história. Então, basicamente, os engenheiros indianos se dedicaram a chegar no mesmo medicamento, no mesmo produto, mas sem usar a técnica de produção que estava patenteada. Então, mesmo o regime de propriedade intelectual
ele pode ser insuficiente para evitar que outras pessoas imitem ou que se aproveitem daquele conhecimento tecnológico para criar outras coisas. A seção 5, né, do capítulo, ela vai também trabalhar com teorias modernas da firma, mas agora relacionando a questão da firma, né, e as inovações organizacionais. E aqui são destacados dois elementos. Né? Primeiro, as relações interpessoais. Então, isso também já vai aproximando um pouquinho a economia da administração, né? Ou seja, a gestão de pessoas, né? E a comunicação, né? Os interesses, os conflitos que acontecem dentro das organizações empresariais, né? Elas vão ter uma série de consequências do ponto de vista do próprio, né? Possibilidade de maximizar lucro ou não e de introduzir novidades, né? No sistema econômico. Além disso, a gente tem aqui uma breve discussão das tecnologias sociais, mas na perspectiva do Nelson, principalmente, né? No sentido de que essas tecnologias sociais são tecnologias de relações sociais, né? Ou seja, como que as organizações elas resolvem seus problemas de relacionamento. Né? Então, pode ser novas formas de gestão, enfim, né? Tudo isso vai estar relacionado a esse conceito de tecnologias sociais, que não necessariamente é um conceito amplo, né? A gente tem outras vertentes teóricas que usam também o termo tecnologia social para definir outras coisas. Tá? Então, da maneira como está apresentado no texto, essa é uma definição bastante estreita, tá? Do que é uma tecnologia social. Bom, aqui a gente tem uma primeira seção desse capítulo, 5.1, que vai tratar da teoria da agência. Então, lembra que a gente discutiu da criação das sociedades anônimas? Né? Então, aqui, basicamente, é um retorno, tá, a essa problemática e também uma teoria que vai dar origem aí à chamada governança corporativa, né? Ou seja, as ações que, na prática, né, são adotadas para evitar que haja aí esse problema que é colocado pela teoria da agência. Então, qual é o problema? Então, a gente tem o seguinte. Bom, basicamente, a gente tem o principal, que é o proprietário, que delega a um agente, que é o gestor. Então, principalmente nessas grandes corporações, que são mais complexas, né, sociedades anônimas, enfim. E aqui os autores vão chamar a atenção para inovação contratual, ou seja, para aspectos institucionais, que também são introduzidos de maneira a viabilizar o crescimento das próprias organizações. Tá? E essa teoria da agência ela tem alguns pressupostos que vão implicar na problemática, né, que é colocado. A primeira é a assimetria de informação, ou seja, quem está contratando, né, o gestor não tem plena informação sobre, né, a conduta daquela pessoa, a experiência daquela pessoa, os interesses por trás, né, daquela pessoa para assumir um determinado cargo, da mesma forma que quem está sendo contratado não tem, né, plena informação de quem são os proprietários, enfim, quais são as suas intenções. E disso, né, basicamente, pode surgir uma série de problemas, mas que tentam ser resolvidos através de um contrato que garanta recompensas ao gestor, tá, para que o gestor haja em conformidade com os interesses proprietários. Dada essa assimetria de informação, né, pode acontecer duas coisas, né, do ponto de vista contratual. Primeiro, a questão do risco moral, ou seja, é firmado um contrato, né, e por brechas ou, enfim, né, por coisas não explicitadas nesse contrato, pode ser que uma das partes age de maneira oportunista, né, e implique em prejuízo a outra parte. Né? Então, isso é chamado de risco moral. O outro, que está associado de certa forma a isso, que é o conceito de seleção adversa, é quando uma das partes tem uma informação privilegiada, usa disso para firmar um contrato que ele já sabe que vai se beneficiar, né? E aí ele acaba trazendo prejuízos para outra parte contratante. Então, a teoria da agência vai lidar muito com essa questão das relações que acontecem entre as pessoas dentro das organizações, e aí a gente vai ter uma cadeia, né, de relações principal-agente, né? Não só entre o proprietário da empresa ou os acionistas com os diretores, né, os presidentes, executivos, etc., mas também na relação contratual formal e informal entre, né, os diretores e os seus gerentes, entre os gerentes e os trabalhadores. Né? Então, nessas múltiplas relações interpessoais,
né, há aí uma dificuldade de atingir, né, o objetivo maior, que é o lucro máximo. Tá? Ou seja, posso ter trabalhador que falta muito, né, que não se dedica plenamente à execução das suas tarefas. Eu posso ter uma série de conflitos de interesse que faz com que, numa corporação, numa firma muito grande, né, eu não consiga alinhar todos os interesses das pessoas envolvidas para conseguir o objetivo de máximo lucro. Bom, segunda parte, né, que também é bastante interessante e uma aula à parte, vamos dizer assim, é a chamada economia dos custos de transação. Então, aqui basicamente estão trabalhando em cima da obra do Williamson, que vai recuperar aquela ideia do Coase. Tá? Então, há um delay bastante grande, temporal, um trabalho, né, da década de 20 e 30 do Coase, e depois a retomada aí pelo Williamson, meados e final dos anos 70. Tá? Então, a gente tem, né, um momento aí de ostracismo, vamos dizer assim, da ideia dos custos de transação, que é retomado pelo Williamson. Então, basicamente, o Williamson vai discutir também essa relação entre as firmas e os mercados, né? Ou seja, as decisões de fazer determinadas transações econômicas internamente a uma organização ou contratar um terceiro, né? Em que o contrato, né, ele vai exercer um papel fundamental. Ou seja, é diferente, nem sempre eu vou estar lidando com situações, né, de que, bom, eu preciso comprar parafuso, né, parafuso no tamanho padrão. Não preciso grandes, né, investimentos para eu produzir internamente, porque, né, eu vou ter uma série de produtores, em qualquer comércio eu consigo. Né, então, não preciso também de muitos cuidados na hora de estabelecer um contrato. Né, porque se um fornecedor falhar, eu vou lá e compro de outro. Né, é tranquilo. Agora, quando eu tenho relações que são mais específicas, né, que criam essa interdependência entre as partes, né, o problema dos custos de transação pode aparecer. Né? E aqui eu trouxe, na sequência, basicamente 5 conceitos ou 5 argumentos, né, que norteiam aí a problemática dos custos de transação. Primeiro é a questão da racionalidade limitada, então, em cima daquilo que foi discutido, né, do trabalho do Simon, enfim, né, que não é possível prever, né, tudo que vai acontecer no futuro. A gente tem assimetria de informação, informação limitada, que vai se refletir no contrato. Ou seja, a gente vai ter contratos que vão ser firmados entre duas empresas, por exemplo, que vão ser contratos incompletos. Ou seja, eles podem abrir margens para má interpretação ou mesmo para ações oportunistas, tá? Que é o segundo elemento que é colocado ali. Então, esse oportunismo, por uma das partes, pode causar prejuízo à outra. Tá? Então, esse custo, ele vai ser denominado de um custo de transação. E aí a gente tem alguns elementos que podem fazer com que esse custo de transação aumente, ou diminua, nesse caso. Né? No caso da especificidade dos ativos, vamos pensar o seguinte, bom, eu tenho lá uma relação contratual entre uma montadora, né, e um fornecedor de componentes eletrônicos que vai se instalar do lado dela. Né? Ou seja, para não ter custo de transporte. Ela vai estar no mesmo terreno para facilitar aí a produção sob demanda, just in time, vamos usar assim, para atender esse cliente. Ora, pensar o seguinte, da perspectiva do fornecedor, ele vai realizar um grande investimento para fazer a produção desses componentes eletrônicos. Se a empresa que está contratando, a montadora, por algum motivo, decide encerrar o contrato e passar a importar esses componentes, né, todo aquele investimento feito, né, nesses ativos específicos, né, vão significar um enorme prejuízo. Então, para que essa parceria aconteça, né, aqui haver um contrato, né, que garanta os interesses da parte, que coloque em salvaguardas, e também deve haver um mínimo de confiança mútua para que, né, esse contrato não seja encerrado de maneira arbitrária, que dê tempo, né, de maturar o investimento e dar retorno do investimento. Então, um ambiente de incerteza, né, em relação ao que vai acontecer no futuro ou em relação ao comportamento das partes, também tende a aumentar os custos de transação, né, no sentido de, bom, ter que me dedicar mais tempo para elaborar um contrato que coloque todas as salvaguardas, que caso aconteça algum problema, né, eu tenha uma equipe jurídica para dar assessoramento, que eu tenha alternativas de garantir o suprimento, né, se é o caso, na falta do fornecedor que eu estou contratando e assim por diante. Tá?
E, claro, esses problemas associados ao oportunismo, né, à incerteza, a especificidade do ativo, ela também está relacionada com a frequência das transações. Né? Ou seja, o problema de elaborar um contrato pode ser muito maior quando a frequência da transação ela é muito rara, né, ou é muito baixa. Então, você pensa o seguinte, bom, eu vou licenciar uma tecnologia, né, de uma empresa que tem uma patente para eu produzir. Nunca fiz isso, tá? E provavelmente vou fazer isso pela primeira e única vez. Né? Então, a frequência da transação ela é muito baixa. Né? Então, isso cria muitas incertezas que podem fazer com que os custos de transação aumentem. Por outro lado, né, se eu vou simplesmente fazer um contrato ali de fornecimento de energia elétrica e todo mês, né, eu tenho lá o fornecimento, a cobrança e assim por diante, né, eu tenho uma alta frequência nessas transações e à medida que elas vão se repetindo, né, e o fornecedor vai me atendendo, vai me cobrando de maneira correta, eu não vou tendo problema, isso vai gerando confiança, né, e eu não preciso dedicar muitos recursos para monitorar essa transação. Então, a tendência é que haja uma queda dos custos de transação. Bom, tudo isso está relacionado à questão das transformações organizacionais, ou seja, as empresas elas podem decidir internalizar coisas quando o custo de transação, que é o custo de usar o mercado, é muito alto, ou quando os custos de produção ou de internalização são maiores que esses custos de transação, ela vai jogando para fora. Então, a gente tem um movimento pendular entre a integração vertical e a terceirização. Então, isso é uma coisa muito interessante que ajuda a gente a entender os diferentes modelos de negócio, as diferentes estruturas organizacionais. Então, aqui, basicamente, a gente está discutindo as formas de organização das firmas, o que não era presente na teoria neoclássica. Bom, para finalizar, o vídeo já está ficando bastante longo, a última sessão das conclusões, os autores trazem aí alguns elementos de síntese das teorias que foram apresentadas. Então, basicamente, a gente foi apresentado aí para diversas teorias que trabalham não só com a inovação tecnológica, propriamente dito, baseada em ciência, que envolve aí sistemas físicos, ou mesmo softwares, pensar no caso da TI, e assim por diante, inteligência artificial e outras coisas, mas também inovações que são organizacionais, ou seja, mudanças nas formas de organização podem também trazer um resultado econômico interessante. E muitas dessas inovações tecnológicas, elas implicam inovações organizacionais e também demandam transformações institucionais. Então, a gente ainda vai ter oportunidade no curso de discutir a questão das instituições, mas as instituições elas podem ser entendidas como os hábitos, as normas de conduta sociais, as leis, enfim, uma própria organização pode ser um conjunto de instituições. Então, cada novidade, cada transformação no processo de produção, ela também pode implicar em mudanças institucionais, mudanças de relacionamento entre trabalhador e empregado, entre empresa, contratante e fornecedor e assim por diante. Outros aspectos que foram trabalhados foi a relação da inovação tecnológica com a produção e a distribuição de bens. Também, outros elementos negligenciados, que é a questão dos direitos de propriedade, principalmente a questão dos direitos de propriedade intelectual, quando a gente está trabalhando com inovações tecnológicas ou com conhecimento tecnológico, e essa relação de troca, ou seja, o próprio custo de usar o mercado, ou seja, o mercado ele não resolve tudo, nem tudo é definido no mercado, e usar o mercado ele não é sem custo. Eu não vou ali na padaria e compro um pão, tem determinadas transações que exigem uma relação contratual de maior complexidade e que vai envolver aí os chamados custos de transação. Outra coisa interessante que é colocado aí nas conclusões é que quanto maior for a complexidade da inovação tecnológica, maior tende a ser o fracionamento do conhecimento. E isso dificulta, de certa maneira, que haja uma difusão tecnológica entre as empresas e que vai demandar uma capacidade organizacional muito grande para reunir essas diferentes frações do conhecimento para que ela possa reproduzir ou mesmo para gerar uma novidade tecnológica. E além disso, a gente tem esse movimento
de tentativa de criar rotinas para a empresa, né, no sentido de que as empresas elas se tornam melhores naquilo que elas fazem de maneira rotineira, né, criam ali os seus procedimentos padrões, criam hábitos, tentam preservar o conhecimento, né, ou a memória da empresa, como é colocado numa parte do texto. Mas, por outro lado, elas também procuram introduzir novidades, né, nessa luta constante aí por aumento dos seus lucros. Bom, aqui está a referência, né, o texto dos professores aí Pessali e Fernandes, 2006, que está no livro Economia da Inovação Tecnológica. Desejo aí a todos bons estudos e até a próxima aula.